De tempos em tempos, nós nos deparamos com uma história sobre alguém que é comum, insignificante, descartado por todos como alguém sem a menor importância, que, de repente, ganha a atenção de todos, revelando-se alguém de qualidade excepcional. Hoje nós vamos continuar a série sobre a tese de Christopher Booker e suas 7 tramas essenciais. Se você por acaso perdeu a primeira trama, Superando o Monstro, eu deixo o card aqui em cima. Mas hoje nós vamos analisar a segunda trama, Rags to Riches, que eu aqui vou traduzir como dos trapos à riqueza, ou da pobreza à riqueza. Algumas tramas, elas são tão recorrentes na história humana que só podem conter algo de extremamente relevante sobre a psique humana. O esboço básico da história da Cinderela é considerado pelos estudiosos do folclore como tendo dado origem a mais de 1000 versões diferentes, encontradas nos 4 cantos da Europa, na África, na Ásia. A versão mais antiga conhecida remonta à China do século IX, e entre os povos indígenas da América do Norte. Outras variações do tema da pobreza à riqueza aparecem com tanta frequência no folclore que só por isso ela deve ser considerada uma das histórias mais básicas do mundo. A gente pode encontrar o tema central da pobreza à riqueza em quase todo tipo de narrativa, e é tão antigo quanto algumas das histórias bíblicas e tão moderna quanto histórias da Hollywood moderna. Você pode facilmente reconhecer naquele tipo de filme onde uma garota que está começando a dançar, vai dançando e vira rumo ao estrelato, ou aquele garoto humilde que se muda para Los Angeles e é atacado por bullies só para no final conquistar a garota e virar o campeão do karatê. Assim, quanto mais a gente examina as histórias similares, mais a gente encontra coisas em comum. Então agora vamos destrinchar a essência da trama da pobreza à riqueza. O primeiro ponto é que o herói ou a heroína é jovem. Geralmente esse tipo de trama faz um esforço para mostrar que é uma pessoa em formação. Geralmente apresenta ele na infância ou logo antes da vida adulta, na adolescência, antes de chegar à maturidade. Essa história se mostra como parte da formação do crescimento da pessoa. O segundo ponto é a inferioridade. Esse tipo de história geralmente nos mostra no começo como o personagem principal está na base da pirâmide e todos ao seu redor o menosprezam e acham que ele é de alguma forma inferior. Geralmente existem 2 tipos. Ou são os adultos, ou as pessoas formadas, ou são os pais, ou são os tios, quando é órfão, as pessoas que já estão na idade madura e eles menosprezam, antagônicos ao herói ou heroína. Em segundo lugar, são as figuras mais próximas, como as meias-irmãs da Cinderela, vaidosas, os patinhos, companheiros do patinho feio, né? Então, personagens que são mais próximos que também desdenham e menosprezam o personagem principal, o herói ou a heroína. No começo da história, isso é destacado que eles estão em um patamar inferior. O terceiro ponto é o altruísmo versus o egoísmo. Independente desses personagens que menosprezam o herói ou a heroína serem os personagens adultos e maduros ou os personagens que estão mais próximos ali da maturidade, da idade do personagem principal, a característica principal desses antagonistas é que eles são egocêntricos, eles são insensíveis, eles são cegos, eles não enxergam nenhuma qualidade no herói e eles são arrogantes, eles são irracíveis, eles são enganosos, eles estão preocupados somente neles mesmos. E é interessante notar que essas qualidades desses personagens são muito parecidas com as qualidades do monstro lá da primeira trama de Superando o Monstro. Vejam que esses personagens eles são bem marcados, os antagonistas como protagonista, justamente para mostrar esse contraste. E é essencial para a história mostrar também que o herói ele nunca deve mostrar características rígidas ou egocêntricas, pelo contrário. O propósito da história é ir mostrando que, ao passo que ele vai indo para a luz, esse herói ele vai revelando
as suas características de altruísmo, de olhar para o próximo, do amor desinteressado. São essas características que fazem com que ele triunfe e que ele permaneça, mesmo nesse ambiente que o despreza, que ele permaneça impassível em suas características de altruísmo. Então, não importa a dificuldade que aconteça na história, o herói ele sempre permanece com suas qualidades, e essas qualidades vão sendo expostas. Come on. It's all right. Here you go, miss. Gee, thanks, mister. He's such a naughty cat. I always tell him not to. Oh, well, hold on now. Let's not be too hard on Frisky, okay? You know something? We all get a little afraid of heights now and again. Well, bye, Frisky. So long now. Então, no final da história, duas coisas têm que acontecer. Uma, que esses personagens que são antagonistas, eles vão desaparecer completamente ou simplesmente vão ser frustrados nas suas intenções. E a segunda é que o herói ou a heroína eles vão ter as suas características plenamente reconhecidas. E isso vai elevar eles a uma posição grandiosa. O quarto ponto é o merecimento. Notem que a transformação externa, essa ascensão, essa posição gloriosa da história, seja ela qual for, a vitória, o prêmio, essa ascensão à riqueza, ficar rico ou conquistar a coisa que precisava conquistar, é apenas, na realidade, uma alegoria para a transformação interior. Transformação ou da revelação das qualidades do personagem principal. Ou seja, o altruísmo é a verdadeira glória, né? É por causa desse altruísmo que se manteve impassível e que foi revelado ao mundo, em que esse personagem ele ascende para uma posição de destaque. Mesmo nas versões mais simples, podemos ver o cuidado com que esse ponto é abordado. Ao final da história, ninguém jamais duvida que o pequeno herói ou heroína, originalmente ridicularizado e humilde, seja digno do seu glorioso destino, por mais improvável que pareça, em vista de circunstâncias iniciais, que eventualmente ascenda a um estado tão elevado, pois já revelou ao longo do caminho qualidades que demonstram seu verdadeiro valor interior. Então não é só a riqueza lá da roupa da Cinderela que a fada madrinha apresenta para ela, não é por causa do trapo ou da riqueza do vestido que a princesa vai ser escolhida pelo príncipe no final. Isso é reforçado na história, porque no final, mesmo ela perdendo o vestido e toda aquela pompa que a fada madrinha arrumou para Cinderela, no final da história o príncipe encontra com Cinderela nos trapos, e mesmo assim ele reconhece o quê? As características altruístas que ela tem na sua personalidade. Então ela é uma verdadeira princesa, não pelas suas riquezas, mas pelo seu interior. O quinto ponto é a maturidade. Óbvio que no final da história esses personagens, o herói ou a heroína, eles não são mais aquela figura desajeitada, aquela figura oprimida do começo da história. Eles se desenvolvem ao longo da história. E o que acontece com eles é que finalmente eles revelam as qualidades interiores para o mundo. E eles mostram todo o potencial que havia neles desde o início. Ou seja, eles cresceram, eles amadureceram, eles realizaram plenamente tudo o que eles tinham para realizar, que já estava dentro deles. No mais elevado dos sentidos, eles se tornaram plenamente eles mesmos. E o Patinho Feio é um ótimo exemplo disso, né? No final da história, ele se dá conta de que ele é um cisne. O que ele realiza é que ele é ele mesmo, e ele mesmo é muito melhor do que os outros lá do início da história. E na maioria desses contos, dessas histórias que seguem esse padrão, a alegria e a perfeição do estado final não tem nada a ver com a riqueza ou o objetivo principal ali do enredo. O que acontece é aquela coisa que é praticamente sinônimo de final feliz nos contos de fada, que é que em algum momento o herói ele casa com a princesa, ou a heroína casa com o príncipe, e isso transmite a sensação de resolução da história. O homem e a mulher unidos em um amor perfeito. Isso aí nada mais é que um símbolo da maturidade, do alcance da vida adulta, né? Então, agora que você
se tornou homem, agora que você se tornou uma mulher, você está preparado para finalmente formar uma família, se casar e formar uma família. Agora que você conseguiu revelar para o mundo as qualidades grandiosas que tem dentro de você, agora é a hora de você se unir a uma outra pessoa, formar uma família e também começar a governar, começar a exercer a sua influência sobre a sua comunidade. Formar uma família é exercer a sua autoridade nos filhos, né? Então, a família é a primeira comunidade. E no caso das histórias, do conto, é muito comum que, além de você do herói conquistar a mão da princesa ou da heroína conquistar o príncipe, eles herdam algum reino ou vão governar sobre algum reino, sobre alguma comunidade. Eles se tornam líderes também no final da história. E isso representa a completa maturidade. Então, é por isso que é tão importante que o personagem principal desse tipo de história seja jovem, porque ele é uma história de como se tornar adulto, como atingir a maturidade. O último ponto aqui na essência da história é a crise central, porque a história ela faz questão de demonstrar que essa jornada não é fácil. Você não vai amadurecer de forma tão simples. Então, o que acontece é que, geralmente, a história mostra um vislumbre do que é a glória. Você tem um vislumbre inicial do que é você estar na posição que você quer alcançar. E logo depois acontece uma crise que separa a história em duas. E você volta para uma condição rapidamente da condição inicial. E aí, no final da história, há uma reviravolta e você acende de novo, né? Se você reparar, a história da Cinderela, que assim, o clássico exemplo desse tipo de história, mostra a princesa indo para o baile do príncipe, mas tem história de meia-noite vira abóbora. E ela volta ao estágio inicial, ela volta aos trapos. E é um momento de muita crise, é um momento traumático, porque uma coisa é você estar ali nos trapos, na sua pobreza, e isso ser a sua vida normal. Outra coisa é você vislumbrar a riqueza e voltar imediatamente à pobreza. É um momento muito duro e que depois a trama mostra a reversão da coisa, né? Uma reviravolta final. O Patinho Feio também mostra isso, né? Há um momento onde o Patinho, ele tá lá, ele vislumbra os cisnes, ele vê os cisnes voando e ele imagina o quão legal seria se ele fosse um cisne, mas ele não sabe que é um cisne, né? A revelação de que ele é um cisne vem só no final da história. E notem que esse tipo de história ele é muito importante principalmente para as crianças, né? Porque eles mostram uma visão da vida adulta que é extremamente positiva. Eles mostram também o que é necessário para chegar lá. É uma visão que mostrar a maturidade como um objetivo a ser alcançado e mostra o porquê eles devem ser alcançados, né? E, em contrapartida, eles mostram o egoísmo como a característica principal dos vilões, o que é a ser evitado. Então, eu acho de extrema importância para o mundo atual que a maturidade seja valorizada, e esse tipo de história é essencial para isso. São histórias que mostram para as crianças não só como crescer, como também como é bom crescer e o porquê crescer. Por que ser maduro? Por que ser um líder? Essa história é fundamental até mesmo para alguns adultos, né? Por que não ser egoísta? Se você chegou até aqui, eu peço que comente maturidade, para eu ver que você chegou até aqui. Nós vamos fazer aí as 7 tramas essenciais do Christopher Booker. Se você quiser acompanhar esses e outros conteúdos, eu peço que você se inscreva no canal, curte, compartilha, fala para os amigos, beleza?